companheiros da Casa Brasileira de Menezes, a Luiz, né? E a vocês que estão presentes também hoje para estar a gente podendo compartilhar de algumas palavras, de um aprendizado, como sempre, mas com o intuito maior de aprender com Jesus, com tudo aquilo que sempre foi trazido para nós e que a espiritualidade nos proporciona. O que tem nessa palestra é uma vivência que a gente teve exatamente de todas essas palavras há um mês atrás. Então a gente vai estar compartilhando com vocês, tá bom? Missão dos colaboradores à primeira hora. No nosso Evangelho, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade ou aprende o que está escrito ali com mais propriedade, relendo várias vezes, né? Então, ali Paulo foi um dos mais fiéis apóstolos de Jesus, né? E aqui ele traz para nós o que foi trazido, né, por Emmanuel. E ele está falando dessa parte, né? Aonde, deixa eu pegar aqui, está marcado aqui. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Então a caridade nos dá tudo aquilo que a gente precisa evolutivamente daquelas nossas ações, do bem e do mal. E isso está no Evangelho de Paulo e no livro depois, a evolução de um planeta, e ela é através das consciências, e ali ele fala da consciência. E é aí que a gente começa a entender também uma profundidade desse recado de Paulo Apóstolo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem outras colocações, passagens também, mas propriamente dito, essa colocação das informações do dia de hoje, ela está muito mais do plano espiritual para cá, né, do que a nossa vivência em vida do dia a dia nosso. Então tem que prestar um pouquinho de atenção para a gente não se perder de como foi feita a ótica dessas informações, tá bom? Então, como é constituído o nosso planeta da forma dos missionários que estão conosco, ok? Então, a evolução do planeta é através das consciências de cada um de nós, o que nós fazemos, sabendo o que é certo, o que é errado, da caridade. Se nós evoluirmos, o planeta evolui. De outra forma, isso não acontece, tá? Então, na mensagem chamada de Unificação de 1964, por Dr. Bezerra de Menezes, que é o nome dessa casa principalmente, né? A gente tem a gratidão de tudo que ele faz pela humanidade. Então, através do Chico, a unificação ela é urgente, mas não apressada, porque não poderíamos violentar consciências. Essa é a variável mais importante. A consciência ela cresce de acordo com as nossas atitudes, ações e trabalho no bem. E todos nem sempre estão preparados para isso. Nem todos nós fazemos isso com toda a necessidade daquilo que é correto da nossa parte. Somos fracos? Somos. Então, ela vai ser de acordo com a nossa evolução. Não temos como violentar o livre-arbítrio. Não se pode interferir. Então, todo o desejo daqueles que nós somos, que nós temos, é escolha nossa, em todos os sentidos. Então, de acordo com o que nós fazemos, nós escolhemos, nós respondemos por isso. Então, não dá para a gente violentar. Aí a gente vai falar também mais para frente dos missionários e saber que também eles põem à prova o livre-arbítrio deles. Então, qual nós? Não tem diferença. Ninguém nasce para praticar o mal. Este é o desafio da humanidade. Como fazer com que alguém deseje o bem, pense no bem, pratique o bem, sem violentar a consciência? Esse é o fio condutor da evolução. Também está no Evangelho essas palavrinhas igual que está ali, né? São os missionários que nascem para apresentar o melhor já testados nos mundos. Aqueles que eles vivem sabem que é o melhor porque já foram testados e experimentados. Mas por conta do livre-arbítrio, nem sempre são pessoas que escolhem o melhor, né? Então, até os missionários que nós já estamos falando logo a seguir deles, também tem o livre-arbítrio, também tem a forma de fazer, tem o direito
direito de errar e acertar. Quando Emmanuel descreve a história humana no livro Caminho da Luz, da perspectiva do mundo espiritual, ele está principalmente mostrando esse grande desafio do Cristo planetário, como convencer alguém do melhor, quando a pessoa não quer escolher o melhor. Nós somos muito tentados a tudo aquilo que às vezes não é correto. Temos, acho, prazer disso, daquilo. Então a gente tem muita disciplina, muita coisa ainda para trabalhar. Nós temos que dar tempo ao tempo, aguardar o tempo. Tem muito mais mundos celestes do que mundos inferiores no universo. E as leis divinas, elas são imutáveis, né? Elas são imutáveis porque a mesma lei divina daqui vale para todos os demais planetas do universo da mesma forma. Então tudo está interligado. Aqui na Terra não é diferente dos outros mundos, né? O que se pratica aqui se pratica em todos os demais. São as mesmas de todo o universo. Assim, essa mensagem está no prefácio do Caminho de Luz, já no início do livro, que foi escrito há 85 anos atrás. Diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas. Passam as raças, as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões, e ele revela através das perspectivas do Espírito. O que seria isso, né? Nós tivemos os persas no passado, os egípcios, as civilizações que vêm vindo, depois vem Roma, né? Vem Grécia, e assim Jerusalém, quando veio Cristo. Então, tudo isso são gerações necessárias para a evolução do planeta, onde cada um teve uma função, cada um foi importante no momento que ali eles estiveram dando certo ou não. Quase praticamente eram erradas, mas pelo não comprometimento do homem, né? Agora a gente para e pensa, né? Povos, países, fronteiras, ciências, religiões. Nós já não temos muitas vidas, já não nascemos várias vezes, então nós já tivemos várias línguas, nós já tivemos várias religiões, nós já tivemos em vários países. Nós somos fruto de toda essa história, nós estamos inseridos nesse contexto, né? Hoje, Brasil aqui, mas já fomos de várias outras línguas e vários outros países. Aí tem um exemplo, né? Júlio César, ele quando estava em Roma, e foi um auge, né, da humanidade, que Roma tentou despertar, e vieram muitos letrados, artistas, tudo planejou. Ele lá, e quando estava, ele não deu certo. Mas depois ele teve outras oportunidades, sim. Antes ele foi Alexandre o Grande, depois ele vem como Júlio César, depois ele reencarna como Carlos Magno, posteriormente ele vem como Napoleão Bonaparte. Então ele vem tentando fazer os compromissos dele para que ele consiga pôr em prática aquilo que era a definição dele. Mas como erro, por escolha de livre-arbítrio, as coisas não caminhavam e não foram dando certo. Mas as oportunidades sempre está tendo. Então, esse é apenas um, e temos 25 bilhões de espíritos evoluindo no planeta, todos nós, né? Sob a égide do Cristo, mudando de indumentária, língua e país. É essa nossa colocação de crescimento que nós já estamos vivendo há muito tempo. Um sopro divino, ele faz movimentar todas as coisas nesse torpelinho maravilhoso. Os encarnados não estão aqui numa roleta russa e num jogo aleatório de errar e acertar. Existe um sopro divino conduzindo a embarcação para a evolução planetária. Estabelece-se então a ordem equilibrando todos os fenômenos e movimento do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. A família planetária e qual é o problema? A coisa mais difícil do espírito é ele assimilar essa ideia de família terrena, né? Ele se enxergar como um cidadão do planeta, e todos do planeta como seus irmãos. Isso é muito difícil
porque a maioria dos encarnados tem a mente, a mentalidade ligada às suas necessidades. E assim, cada um tem seu país, a sua religião, a minha cor de pele, a minha língua, os meus costumes. São tribos brigando por tribos. Ainda nós somos assim, né? Infelizmente, a gente não tem essa visão que nós estamos num planeta, numa casa terrena, onde a gente procura o bem para todos nós, mas a gente quer ter o terreno do outro, a gente quer ter o país do outro, a gente quer invadir o outro, a gente acha que a nossa religião é maior, é melhor. Então, é essa concepção do sopro divino, de que é trazido para nós o caminho da luz, para nós termos a consciência que, na verdade, nós temos que lutar tudo por um único objetivo. Isso vai até as coisas mais triviais do dia a dia, como a luta para fazer prevalecer a sua própria opinião e ponto de vista em cima do outro, né? Do outro, né? E sempre quando o outro coloca alguma coisa, como você está colocando, né, a gente contradiz, né? Não, assim não é sério. A gente não aprende, às vezes, a respeitar a opinião do outro, a gente julga antes, ou ignora, mas ali a gente está, cada um tem direito de falar, né? Cada um está num nível evolutivo, e isso aí incomoda, né? Então a gente tem que aprender a entender que nós estamos aqui para aprender. E no dia a dia isso é comum, a gente faz isso mesmo, né? E às vezes nós temos esses deslizes naturalmente, simplesmente. Daí a gente tem o que é o Cristo, né? O que é o Cristo planetário? Ele vê-se então que ele é um fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres. Como um colar que tem as pedras, mas tem um fio que une. O que seria isso, né? Se a gente tem um colar, ele tem as pedras preciosas. Consideramos que as pedras preciosas do universo sejam os persas, né? Os egípcios, os gregos, os romanos. Tudo isso é interligado, é um crescimento do planeta nosso, mas quem que liga isso? É o Cristo. Se não tiver esse fio, esse cordão unindo tudo isso, nós não temos a chance alguma de nossa vida ter crescimento e sucesso. Então, não é só nessa visão, não é só nessa forma de colocação que eu estou falando que acontece. O Cristo, como Cristo que Ele é para nós, de pureza, né, e perfeição, Ele nos une, esse cordão, também a cada um de nós a Ele. Nós estamos conectados a Ele, é nós que temos que ter essa consciência. Ele jamais deixa de estar com essa conexão. Então, reunindo-as harmoniosamente por séculos, né, o Cristo planetário, que é o único espírito da Terra capaz de compreender e guiar todo tipo de experiência. Por isso que ele é o modelo, por isso que ele é o guia. Há 4,5 bilhões de anos, ele já era o Cristo, que é o mais alto grau da escala dos espíritos puros. Daí que vem os Cristos. São executores da ordem divina e, chegados a esse nível, não estão mais sujeitos a erros, orientando a evolução do planeta e segmenta assim evolução tecnológica, artística, científica. Ele conduz tudo no nosso planeta. Ele designa seus auxiliadores, os ministros, que não entendem a linguagem universal. Então, aí que a gente entra os missionários daqui para frente, falando mais deles especificamente, né? Então, nós estamos vendo em si a história da humanidade do alto, né, para cá, onde é a nossa realidade. Daqueles missionários que já estiveram, estão conosco, né? Ou virão. E daqui a pouco vai vir uma debandada de vários missionários conosco, previsto até 1957. A gente vai falar mais à frente disso. E aqui a gente tem Jesus. Jesus é o Cristo? Sim, é o Cristo do planeta Terra. Tem outros Cristos? Muitos outros, de várias outras moradas, de várias outras partes do universo, que são milhões de planetas que existem. Na Via Láctea são 200 mil, no universo são mais de 3,5 milhões de planetas. Nós somos a periferia, pequenininho, nosso planeta é bem pequenininho. Estamos no mundo de regeneração, mas tem muito mais mundo celeste, que é o nosso objetivo. O Cristo luta para que nós chegamos lá.
Esse é o objetivo maior. Assim, os ministros que ele vai determinando, lógico, o Cristo, ele rege, mas ele precisa daqueles que também vêm para nos ajudar, né? E aí vem os ministros que a gente pode falar. Ministros evoluídos que estiveram presentes na Terra. Somos todos conhecedores dele. Sócrates, Buda, Zoroastro, pode falar Gandhi e vários outros que a gente conhece, né? Eles ajudam na governadoria do planeta. São espíritos que já atingiram a pureza. 6 ministérios, 12 ministros para cada ministério, 72 total. Isso é a estrutura do nosso lar. Essa estrutura formada, ela é regida já do universo, já regida de lá para cá. Os países foram se constituindo depois e têm os seus ministros, têm a sua organização. Isso veio com colaboração total com Cristo, sim. Mas se a gente for ver Platão, né, ele escreveu a Nova República, ali onde ele tem todos colocados, todas as Nova República no livro dele, a Constituição também da República, de como se faz a Constituição. Então a gente vê que tudo vem sendo bem orientado, né? Só que devagar a situação. Então, tem uma estrutura aqui que é a cópia imperfeita, né? Nós hoje vivemos do que tem lá, já regendo todo esse nosso, nessa parte de governança. Aí a gente já vai relembrando os fatos que já teve e fazendo analogia. Quantos deuses tem no mundo? 12. Quantos apóstolos eram? 12. Quantas tribos de Israel? 12. Né? Então, é uma coisa totalmente já definida e organizada. A gente que vai depois se localizando. Então, aí vem a missão conferida aos colaboradores da primeira hora. Quem são os colaboradores da primeira hora? Aqueles que chegaram para iniciar esse trabalho, né, do Cristo junto com ele. Então, a gente chega primeiro, João Batista, que ele acaba ainda sendo executado, porque pensava que era o Cristo, mas teve um papel importante. Então, João Batista é anunciado a chegada dos mundos celestes através de um padrão moral. Após isso, a gente tem Maria de Nazaré. Maria de Nazaré vem com um compromisso de trazer Jesus, vem com uma pleia de espíritos, trabalhando toda a região de Israel, quando ela chega, trabalhando, e o lugar mais também complexo que existia da terra era lá, trazendo equipes espirituais de auxílio, de trabalho, para que tudo fosse organizado. Então, vem uma estrutura, uma pleia de gigante de espíritos nesse momento. Então, Maria vem para nós com a compreensão de Jesus, amparo, é o símbolo do amor, é a doçura, é acolhimento, e mesmo após a sua morte, ela continuou o trabalho dela, fazendo tudo aquilo que o Cristo sempre fez como exemplo para ela também, o seu filho. Pedro demonstra a fragilidade do homem, principalmente pela falta do perdão. Jesus ensinou ofertando generosidade e serenidade. E eu adverti, Pedro, o homem do mundo, é mais frágil do que perverso, né? Então, aí a gente entende e vê que Pedro é a nossa figura. Pedro somos nós. Pedro, por mais que foi um apóstolo, né, ele era um missionário, também pelo livre-arbítrio, ele foi muito questionador, ele enfrentava o Cristo sempre, Cristo sabia do perfil de Pedro, mas ele foi o maior exemplo que nós temos de Jesus no lar. Daí ele começa, Jesus ensina a nós, através do livro Meu Jesus no Lar, de todas as passagens de Pedro, né, ali em Cafarnaum, e ele o que a gente vê? A dificuldade dele com a sogra, ele tinha ciúmes dos outros apóstolos, porque ele se dava mais atenção para um do que para o outro, ele se incomodava porque ele falava que as mulheres, que às vezes ele não julgava de boa vida, estavam ao lado do Cristo. Então aí a gente vê que é o livre-arbítrio e entende que os missionários também têm suas dificuldades, por isso eles estão nesse papel. Mas ele designou e criou a Casa do Caminho para nós, né? Ele trouxe o primeiro lar cristão e a primeira casa de acolhimento que tem na nossa terra, depois que tem as igrejas, as religiões. Mas na época de Jesus não tinha igreja, não tinha religião, né? Sim, obrigado.
Pedro foi essa pessoa também importantíssima para nós, né? E aí a gente vem com João Evangelista, é outro missionário, né? Foi escolhido por Jesus, onde ele recomendaria o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e povos. O velho apóstolo transmite as advertências extraordinárias do Apocalipse. João Evangelista, ele traz o Apocalipse para nós. Ele ficou na ilha de Patmos. Essa foto de baixo é a ilha de Patmos, né? A gente esteve lá no mês passado, né? A gente fez uma viagem para a região de Israel. Então, algumas fotos que vocês estão vendo aí já são daquela região, tá? Então, essa era a visão de João da ilha. Lógico, hoje que está habitada, naquela época não era. Mas ali ele recebe também, né, vários espíritos enviados pelo Cristo, né, para trazer o que era o Apocalipse e as orientações que a gente precisava, porque tudo que nós vivemos hoje está escrito, que nós não temos o conhecimento, que não está conosco. E ele, o que ele traz, né? O que ele está no Apocalipse que ele escreveu? Ele passa guerras, pestes, fomes e calamidades de toda ordem são meios usados por Deus para a educação dos espíritos. Essa é a marcha do progresso, desde o vírus até as constelações. O homem da Terra está próximo de se libertar dos meios grosseiros que a evolução tem usado para disciplinar os ignorantes. Eis que os fins destes correspondem ao último vestibular para os seres da boa vontade, para as almas amadurecidas, as hostes do bem, e depois o terceiro milênio abrirá outras portas para os que ficaram na Terra, vivendo em outra dimensão. Em termos de justiça, onde haverá leite e mel com abundância, no qual o amor corresponderá ao centro de todos os sentimentos da humanidade. O que rege a vida nossa é o amor, sem dúvida alguma. Aqui ele já fala, isso aí foi escrito por ele no Apocalipse. Ele não está falando do vírus, nós não tivemos o vírus agora. Ele não está falando, né, no caso, há 2000 anos e depois do terceiro milênio. Nós estamos nessa transição. É agora que está acontecendo isso. Nós estamos, talvez, na nossa vida, encarnação, numa das melhores etapas. Pode ter dificuldade, pode ter tudo, pode ter relacionamento, família, saúde, tudo isso consta, mas nós estamos na oportunidade de virada do nosso crescimento, né? Do mundo de provas e expiações para a regeneração. E agora, após essa passagem, automaticamente a gente está previsto, né? Tem que em 1950 até 1957 todos esses espíritos missionários mais elevados estão voltando tudo para estar conosco. 2057. 2057. Você falou 2057. 2057, está certo, obrigado. E aí tem o Paulo, né? A viagem que nós tivemos lá foi Cartas de Paulo, então a gente viveu todos os passos de Paulo, né? E o que nós tivemos? Essa foto é em Éfeso. Paulo demonstra como Saulo a servidão pelo compromisso que servia de forma fiel, primeiro a Roma. Após o despertar de Damasco, no encontro com o Cristo, ele segue a descida do deserto. Com reflexões, ele retorna com o seu conhecimento e ele foi escolhido por Jesus. Por quê? Porque ele dominava toda a cultura da época, criado na cultura hebraica. Ele conhecia plenamente o Velho Testamento, né? Era doutor da lei. Ele foi educado numa universidade grega em Tarso. Naquela época só havia 3 complexos gregos no mundo: Atenas, Alexandria e Tarso, né? Ele lutou em Tarso, sendo que teve perseguição em Alexandria. E aí os sábios saíram da Alexandria e migraram todos para Tarso. Na época de Paulo, sendo que ele teve os maiores mestres gregos e ele tinha a cidadania romana. Assim, ele entendia plenamente o Cristo, né? E ele se dedicava
plenamente para todos aqueles que ele servia, primeiro para Roma, depois para o Cristo, né? Depois do despertar de Damasco. E aí Paulo, ele tem a carta de Paulo aos Romanos, ele inicia como servo do Cristo, Jesus. Ele não fala Jesus, Cristo. Ele fala Cristo, Jesus. O nosso Cristo é Jesus. Chamado apóstolo e preparado como divulgador do cristianismo redivivo através do Evangelho de Deus. Ele não fala Evangelho de Jesus. Ele fala Evangelho de Deus. O Evangelho, na nossa vida, ele é trazido por Deus. Jesus é o Evangelho redivivo. Ele veio, ele é o Evangelho pessoa. Né? A gente faz uma analogia que o Cristo, o Evangelho de Jesus, não, Jesus é o Evangelho. Paulo foi exemplo de formação pela sua moral e transformação, trabalhou a justiça, divina, a sabedoria, mostrando o valor do amor, despertando o simples com aperfeiçoamento moral. Ensinou a trabalharmos a abundância, o trabalho, os sentimentos, o amor para passar ao próximo, e todos terem equilíbrio, mostrando a oportunidade de servir como Cristo nos exemplificou. É o que ele passa bem na nossa mensagem da caridade, do Evangelho que a gente leu. Então Paulo tem toda a essência. E aí ele tem um outro capítulo também no próprio Evangelho, né? E ele questionava: Pai, por que eu passo ainda o mal que não quero? E não consigo fazer o bem que eu quero. Nós temos isso na nossa consciência, né? Muitas vezes a gente tem como fazer o bem, mas ainda a gente comete os erros, né? Às vezes por uma vontade, uma necessidade, ou outro interesse. Então, a entrega, ela tem que ser plena, né? Quando a gente tem algo, quando está com os pensamentos da forma elevada junto ao Cristo. E aí, nas preces inteligíveis, ele fala: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem, entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responderá amém. Ao final de vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. Aí está em São Paulo, primeiro aos Coríntios, né? Então, muitas vezes a gente vai, né, os recados vêm, mas a gente não entende. Às vezes nós não estamos preparados, né? Então, tudo tem seu tempo, por isso que fala que a consciência, a nossa consciência plena, ela é evolutiva, né? E quando ela evolui, o planeta em si evolui com tudo que está ao nosso redor, e é isso que é um trabalho que nós temos que fazer. Assim, essa é uma foto de Magdala, atrás é o Mar da Galileia, tá? E vou passar um vídeo rápido do Paulo, quando ele esteve conosco, né? Aqui esteve, e mostra. Alguém assistiu o filme Paulo Apóstolo? Assistiu? Então, quem não assistiu, que assista, né? Porque ele dá todo o trabalho, tem a história da vida dele, e ali é, por exemplo, dos primeiros cristãos, né? São os missionários da primeira hora, né? Como ele é um missionário da primeira hora. Então, esse assunto a gente resume bem rápido, apenas para identificar o grande trabalho que Paulo fez por nós também. Bom? Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando ouvi você pregar, entrou, eu digo: meu Deus, eu vi Cristo em você.
Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo como Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Imagine se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Então esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Ajude-nos a completar a carreira, Pai. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Essa é a mensagem que a gente tem, que o Cristo deixou, que é o amor acima de tudo. A chavinha da nossa vida está na mão sempre de Cristo. Se nós partirmos, nós vamos preparar melhor para voltar, de forma melhor. Se muitos vão, são para dar lugares para aqueles outros que têm que ir. E assim é a nossa evolução. Tá bom? Obrigado pela oportunidade, que Jesus esteja nos abençoar. E aqui eu completo a mensagem do dia de hoje. Agradecemos ao Basílio pela mensagem do Evangelho, né? É sempre bom a gente estar revivendo o Evangelho, né? Quanto mais a gente conseguir captar, né, as lições, os exemplos deixados pelo Cristo, né, mais a gente vai estar caminhando, né, no caminho certo aí da nossa vida, da nossa existência, né? Buscando esse mar ali, igual falou o apóstolo. Vamos então aproveitar esse clima de harmonia para fazermos o nosso passe coletivo, né? Tratamento espiritual. Vou chamar os... Vamos nos preparando para o passe coletivo. Quem quiser pode fechar os olhos e abrir o coração. Vamos imaginando e nos conectando com as equipes espirituais, com o mentor da casa, o Dr. Bezerra de Menezes, e a sua equipe, com os nossos mentores individuais, percebendo a entrada das equipes desta casa e a sua emanação em forma de pétalas de luz que caem sobre o salão.
Agora vamos imaginando a aproximação do Mestre Jesus, nos envolvendo com seu infinito amor, trazendo as respostas que mais procuramos. Vamos mentalizando nesse momento a energia que se espalha pela nossa alma. Vamos pensar em alguns momentos em Jesus nos abraçando e transmitindo todo esse amor. Pensamentos em Jesus. E agora, acolhidos e serenos, vamos dedicar as nossas melhores vibrações. Vibramos pelo universal, pela paz na terra e boa vontade em toda a humanidade, pelo nosso planeta azul e todos os seres que nele habitam, pelo nosso Brasil, seu povo e seus dirigentes, que tenham em suas ações amor, justiça e caridade. Vibremos por essa casa abençoada que nos acolhe. Vibremos por aqueles que não puderam estar conosco. Vibremos pelo educandário Bezerra de Menezes, as nossas crianças, trabalhadores, assistidos e voluntários. Vibremos pelos sofredores do corpo e da alma. Que nossas emanações possam chegar a eles, a diminuir as chagas que carregam, as dores que carregam na alma, como um sopro de esperança. Vibremos por nossos lares, imaginando Jesus percorrendo cada cômodo e deixando um rastro de luz que se expande ao infinito. E agora pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais essa manhã, por estarmos aqui presentes, pelos aprendizados que recebemos, que tudo isso possa direcionar os nossos passos, a nossa vontade em fazer o bem, em praticar o amor. Que possamos aplicar esses aprendizados lá fora, no nosso dia a dia, fazendo o que Jesus nos pede. Usando as palavras com sabedoria, controlando os nossos impulsos, utilizando-se da nossa paciência. Que tenhamos todos um ótimo domingo, uma semana abençoada, com bastante proveito, bastante energia, alegria, harmonia. Com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Jesus. Que assim seja. Muito bem, gente. Agora vamos dar início então ao nosso passe individual. Tá? Quem quiser tomar o passe, basta ficar nas poltronas que nós vamos chamando. Tá? Quem já se sentir que está bem, né? Tem um ótimo domingo então.